Shalom, queridos! Estamos no dia 24 de setembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 28 de Elu do ano 5782. Estamos juntos aqui, queridos, mais uma vez, para estudarmos a Torá, para estudarmos a Parashá semanal. Estamos estudando a Parashá Nitzavim, uma Parashá que nos traz grandes reflexões e grandes ensinamentos espirituais. Sempre importante nós relatarmos aqui que todo compartilhamento, que toda exposição da Bíblia, da Torá, está debaixo de uma orientação rabínica e com fundamentação judaica. E se você tem interesse por estudos da Torá voltados para Ben-Noach e você tem o interesse de ser um monoteísta, crença em um único Deus, com toda certeza você está no local certo e juntos cresceremos espiritualmente. Queridos, Parashá Nitzavim. Hoje, com base nessa Parashá, eu gostaria de trazer um tema muito relevante para esse mês. Iremos falar hoje sobre o seguinte tema: um Deus que perdoa. Será que Deus perdoa um infrator? Será que Deus ele é amoroso? Sem sombra de dúvida, Hashem, o nosso Deus, ele é muito rico em misericórdia. Então eu quero verbalizar, eu quero falar sobre esse tema dentro da nossa Parashá, um Deus que perdoa. Queridos, nós bem sabemos que nós estamos no mês de Elu, poucos dias aí do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E justamente no mês de Elu, nós aprendemos com os sábios que o mês de Elu é um mês propício a nós pedirmos perdão a Hashem, pedirmos perdão ao nosso Deus. Não que o mês de Elu é o único mês que o Eterno perdoa a humanidade, não. Deus, como disse, ele é rico em misericórdia e o nosso Deus, ele perdoa o ser humano todos os dias, em qualquer hora e em qualquer momento. Então o nosso Deus, o Eterno, ele é rico em misericórdia. Porém, o mês de Elu, ele é um mês, podemos dizer assim, carimbado com a palavra arrependimento, perdão, reflexão, balanço espiritual. Isso é o mês de Elu. E isso ele foi estabelecido há muito tempo atrás, naquele contexto quando Moshe ele desce do Monte Sinai e ele se depara ali com os hebreus, os Benei Israel, adorando o bezerro de ouro. Então nos informa os sábios que Moshe ele sobe a Deus no dia 1º de Elu, o mês que nós estamos hoje, e fica 40 dias lá no Monte Sinai, até o dia 10 de Tishrei. Então Moshe fica 40 dias e Moshe, nós bem sabemos pela Torá, ele vai pedir perdão a um Deus que perdoa para os Benei Israel. Então, mediante a esse contexto, é comum dentro da comunidade judaica entender que o mês de Elu é um mês propício a perdão, é propício ao arrependimento, partindo do princípio que foi exatamente nesse mês que Moshe sobe para negociar com Hashem o perdão dos Benei Israel. E repito, Deus, Hashem, perdoa o homem em qualquer mês. Lembrando que Elu é um mês propício e mais aberto para recebermos as misericórdias do Eterno. Queridos, partindo desse princípio, que esse mês é um mês aberto ao arrependimento, ao perdão, nesse sentido, nós vamos entrar agora dentro da nossa Parashá e iremos ver um Deus
que perdoa. Para isso, eu gostaria de ler aqui Devarim, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo de número 28, verso de número 64. Vamos ler aqui esse texto dentro da Torá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Estamos falando de um Deus que perdoa. Diz a Torá: Deus dispersará você entre todas as nações, de um canto da terra até o outro canto da terra, e lá você irá servir a outros deuses desconhecidos, a você e a seus pais, deuses de madeira e pedra. Nós estamos aqui diante de um alerta, de uma direção, vamos dizer assim, de Deus para os Benê Israel. Então vem a Torá aqui e nos mostra o resultado do pecado. Vem a Torá e nos mostra um alerta do Eterno para os Benê Israel. O que o Eterno ele está mostrando para nós aqui e para os Benê Israel, para os filhos de Israel, em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 64. Está escrito que se os Benê Israel, se os filhos de Israel, queridos, quebrasse o pacto de Hashem, quebrasse o pacto de Deus, o que o Eterno iria fazer com o povo de Israel? Nos diz aqui a Torá, em Devarim 28:64, que Deus vai dispersar o povo judeu entre as nações. E a causa deste espalhar, de acordo com Devarim, capítulo 28, verso 64, tem uma relação direta com a quebra do pacto, com a quebra da Torá. Então o Eterno, ele já alertou os Benê Israel o resultado da quebra da lei, o resultado da quebra do pacto. O Eterno iria dispersar eles entre as nações. Eles iriam perder a terra que Deus prometera a Abraham, Isaac e Jacó. Então, nesse sentido, a Torá começa nos mostrando aqui um danger, um perigo para os Benê Israel. Cuidado, se vocês quebrarem o meu pacto, a minha aliança, se vocês pecarem, vocês serão espalhados entre as nações. Partindo desse princípio, queridos, nós vamos perceber aqui que existe uma causa. Por que Deus iria tirar os Benê Israel da terra que ele mesmo, o próprio Deus, prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó? E agora nós vamos entrar dentro da nossa paraxá semanal, Nitzavim, e vamos entender um pouquinho essa questão do porquê, qual foi a causa, qual é a causa de Deus tirar os Benê Israel da terra de Canaã. Então vou convidar você agora a ler comigo a Torá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 23. Então vamos abrir aí a Torá em Devarim, capítulo de número 29. Vamos ler aqui o verso de número 23. O alerta já foi dado para os Benê Israel. Se vocês quebrarem a minha Torá, se vocês quebrarem a minha lei e o meu pacto, eu vou espalhar vocês entre as nações. Isso seria a causa do sair da terra para os Benê Israel. Então vem a Torá e vai esclarecer mais para nós essa questão de perder a terra, perder a sua habitação para os Benê Israel. Então a Torá nos diz em Devarim, capítulo 29, Deuteronômio, capítulo 29, verso 23. Todas as nações dirão: por que Deus fez isto a esta terra? O
que causou este grande aceso de fúria? Então elas dirão: é porque eles abandonaram o pacto de Hashem, o Deus de seus pais, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Pois eles foram e serviram a outros deuses, se prostraram diante deles, deuses que eles desconheciam e que ele não deu a porção deles. A fúria de Deus foi despertada contra aquela terra, trazendo sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Deus os arrancou de sua terra com fúria, e ira e grande indignação, e ele os colocou em outra terra, onde eles estão até hoje. Nós estamos percebendo aqui que a Torá está nos mostrando, queridos, a causa do Eterno tirar os Benei Israel da terra de Canaã. Evidente, nós percebemos aqui em Deuteronômio, capítulo de número 29, nós vamos perceber aqui dos versos 23 até os versos de número 27, que os Benei Israel quebraram o pacto. E diz aqui a Torá que eles foram e adoraram outros deuses que jamais eles conheceram. Porque nós bem sabemos que o Deus que tirou o povo de Israel do Egito foi o Eterno. E não há outro além dele. O nosso Deus é um. O nosso Deus não é 3 em 1, não é 4 em 1, não é 10 em 1. Está escrito em Devarim, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Está escrito em Isaías 43, 11. Eu sou Hashem, eu sou o Eterno, e além de mim não há Salvador. E nós estamos percebendo aqui, na Parashá Nitzavim, que a causa dos Benei Israel serem prejudicados, serem expulsos da sua própria terra prometida, a causa é a quebra do pacto com Deus que eles fizeram. A causa é o pecado, e a Torá nos diz aqui, pecado de idolatria. Adorar uma imagem de pau, de pedra, de barro, adorar um homem que se diz Deus, isso é pecado, é proibido pela Torá. Então o Eterno está mostrando, você pode ler em Deuteronômio, capítulo 29, a causa dos Benei Israel serem prejudicados é o pecado e o pecado de idolatria. E aí, queridos, vem a pergunta. O povo de Israel pecou, e nós percebemos isso na história, nós percebemos isso durante o percorrer da nação de Israel. Eles pecaram várias vezes, e Hashem veio e aplicou a sua justiça de acordo com a Torá. E a pergunta é, quais os meios de arrependimento? Até porque o tema que nós estamos tratando aqui é o seguinte, um Deus que perdoa. E aí vem a pergunta, como o Eterno vai perdoar? O que precisamos fazer para Hashem liberar o perdão para nós? Existe algum processo? O que a Torá ela vai nos dizer, querido, sobre isso? Então, quais os meios de arrependimento? Repare, aqui nesse texto que nós estaremos lendo agora, que existe um meio a qual o Eterno preparou para eles se arrependerem. Então, quais são esses meios para receber o perdão do Eterno? Vamos ler aqui na Torá, no capítulo de número 30, Deuteronômio, capítulo de número 30, vamos ler aqui o verso de número 1 e o verso de número 2. E vamos tentar responder essa pergunta. O povo de Israel quebrou o pacto, o povo de Israel pecou contra Hashem, eles foram expulsos da terra,
perderam a terra prometida e eles estão longe da terra. E como nós aprendemos aqui, a causa deles serem expulsos da terra, serem prejudicados, tem relação com o pecado. Eles quebraram a lei, pecaram contra o Eterno, foram prejudicados por isso. E aqui nós aprendemos que devemos tomar muito cuidado quando nós quebramos a vontade do Eterno, porque existem as consequências. Porém, a própria Torá, na porção que nós estamos estudando essa semana, ela vai nos dar uma pista daquilo que vai nos trazer de volta para Deus. Então vamos ler em Deuteronômio, capítulo 30, versos de número 1 e número 2. Está escrito na Torá: o que acontecerá é que quando todas essas coisas vierem sobre você, enquanto você estiver entre todas as nações para onde Hashem, seu Deus, baniu você, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de você, você levará isso em seu coração. Ora, primeiro passo. Imagine agora comigo, porque o desenho é esse que a Torá está nos fazendo. O povo de Israel longe da terra de Israel, longe da terra prometida, porque pecaram, porque quebraram o pacto, adoraram outros deuses, porém eles estão longe agora da terra. E eles querem se conectar com Deus, o Criador dos céus e da terra. Quais os meios? Será que vai ter um intermediário aqui? Será que para o povo de Israel se consertar com Hashem, eles precisam aceitar o fulano de tal, fazer a oração de confissão para o fulano de tal? Não, queridos. A Torá está nos dizendo aqui em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 1. Vocês lembrarão do pacto que eu fiz com vocês. Veja que o processo do arrependimento começa na lembrança, começa na mente, começa na recordação daquilo que é a vontade do Eterno. Era isso que o povo de Israel deveriam fazer para receber o perdão de Hashem, lembrar do pacto. Versículo de número 1. Vamos agora fazer a leitura do verso 2. E retornará para Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você escutará a sua voz, tudo o que eu ordeno a você hoje, a você e a seus filhos. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui? Estamos diante de um Deus que perdoa, amados. Nós percebemos isso aqui no versículo de número 1 e número 2 do capítulo 30 de Deuteronômio. Eles estão longe da terra, eles pecaram contra Deus, porém agora eles estão tomando consciência que pecaram e precisam receber o perdão do Eterno. E a pergunta, qual o meio, como receber o perdão de Deus? Até porque Deus é um Deus que perdoa. Letra A, eles deveriam aceitar um fulano de tal? A resposta é não. Eles deveriam fazer uma oração ao fulano de tal? A resposta é não. A Torá está nos dizendo que eles vão lembrar do pacto e vão ter uma ação de retornar para Hashem. É isso que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 e versículo de número 2. Então não adianta falar que os judeus estão errados porque não aceitou o fulano. É lógico que não vai aceitar. Está escrito aqui o passo a passo que eles precisam fazer para se conectar com Hashem. É isso que a Torá ela está nos ensinando aqui. E aí, querido, vamos ver agora algumas características. O que vai acontecer depois que eles tomarem essa ação? Depois deles lembrarem do pacto, depois deles retornarem para o Eterno, mediante a lembrança, a consciência daquilo que é certo ou errado. E realmente foi isso que foi estabelecido aqui na Torá. Agora, depois do arrependimento, nós estamos diante de um Deus que perdoa. Depois do arrependimento, o que a Torá vai nos falar? Deuteronômio, capítulo 30, Devarim, capítulo 30,
Vamos ler aqui os versos de número 3 até o verso de número 6. Então, Hashem, seu Deus, fará retornar seus exilados e ele terá misericórdia de vocês. Ele reunirá você novamente dentre todas as nações para onde Hashem, seu Deus, dispersou você. Mesmo se o seu exilado estiver nas montanhas, alcançando as extremidades dos céus, Hashem, seu Deus, reunirá você dali e ele tirará você de lá. Hashem, seu Deus, trará você para a terra que seus antepassados possuíram, e você tomará posse dela. Ele será bom para você e fará você mais numeroso do que os seus antepassados. Hashem, seu Deus, circuncidará o seu coração e o coração dos seus filhos, permitindo que vocês amem a Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, pelo bem de sua vida. Repare bem, queridos, aqui em Devarim, capítulo de número 30, dos versos 3 até os versos de número 6, a Torá está dizendo claramente o que acontece depois do arrependimento. Eles estão longe da terra, afastado da terra prometida. O meio do arrependimento, o meio para receber perdão do Eterno, lembrar do pacto, se arrepender, se consertar e voltar para Hashem. E aqui nós aprendemos que depois do arrependimento, quantas bênçãos Deus dará para o povo de Israel. Então percebe-se que o meio de perdão não é aceitar o fulano de tal, não é confessar o fulano de tal. A Torá é bem clara. Basta lembrar do pacto, tomar uma ação, fazer techuvá e se arrepender. Nós estamos no mês de Elu. Elu é um mês de fazer reflexão, é um mês de fazermos um balanço na nossa vida, pedirmos perdão a Deus daquilo que nós erramos contra o Eterno, e o Eterno é um Deus que perdoa, a sua misericórdia dura para sempre. Então é isso que a Torá está falando. Deus é um Deus que perdoa quando nós pecarmos. Basta lembrarmos daquilo que Ele determinou que é certo e que é errado e nos arrependermos de coração. Pronto, e acabou. E aprendemos aqui, dentro da Parashá, que esse era o procedimento que os Benei Israel deveriam fazer. E aí vem a pergunta, mas o que é o arrependimento de verdade? Arrependimento, queridos, é voltar, é retornar a fazer aquilo que Hashem determinou como regra para os judeus, as 613 mitzvot, as 613 leis. Para nós, Benei Noah, as 7 leis de Noah e as suas derivações. Pronto, esse é o nosso propósito e a nossa missão aqui na Terra. Dessa forma, estaremos contribuindo para a redenção final. E temos direito no mundo vindouro, disse o Maimônides. Então nós percebemos, querida, que a Torá, aqui na nossa Parashá, mostra o meio de conseguir o perdão de Deus. Lembrar daquilo que Deus determinou que é certo e errado, retornar para Ele. Na ocasião aqui, a Parashá trata do povo de Israel, eles deveriam lembrar, se arrepender e receber e desfrutar do perdão de Hashem. Simples, não precisa de intermediária, basta eles fazerem isso. E é isso que nós lemos aqui nos versículos da Torá. Pelo menos eu li e reli a Torá e não encontrei outro meio de pedir perdão para Hashem. Queridos, agora olha que interessante. Olha que definição maravilhosa de arrependimento. Eu estou aqui com um livro do conhecimento judaico em mãos, um livraço, um livro de 700 páginas. E interessante que, já que o mês de Elu é um mês de arrependimento, olha que interessante essa definição de arrependimento. Os componentes fundamentais do arrependimento são 3. A renúncia do pecado, olha, veja que tem relação com a Parashá nossa. A renúncia do pecado, o remorso por ter cometido e a confissão. Pronto. Aqui é uma definição bem clara de arrependimento. E tem relação com o que nós vimos aqui na Parashá. O que significa renúncia pelo pecado? Significa que a pessoa que pecou
deve desistir de cometer novamente o pecado. Deve tirá-lo de seus pensamentos e deve decidir nunca mais repetir esse ato. Então, arrependimento significa renúncia do pecado. Precisamos renunciar ao pecado. Precisamos renunciar às nossas vontades. Precisamos lutar contra a nossa alma animal e acender a alma divina dentro de nós. Elu é o mês do arrependimento. Os Bene Israel, de acordo com a Torá que nós estamos estudando, deveriam lembrar do pacto, tomar consciência que erraram, que pecaram e retornar para Hashem. E nunca mais praticar esses pecados. Então olha que definição linda aqui no livro O Fundamento do Conhecimento Judaico. Arrependimento significa renúncia pelo pecado. Arrependimento significa remorso por tê-lo cometido. Significa que a pessoa deve compreender sinceramente que o abandono de Deus é um amargo prejudicial. Então, arrependimento é você se sentir desconfortado por aquele comportamento que você teve, quebrando a lei da Torá, quebrando a vontade de Deus para a sua vida. E arrependimento significa confissão. Significa que a pessoa deve admitir verbalmente o que fez, dizendo: eu pequei por ter feito tal e tal coisa. Eu me arrependo do que fiz. Estou envergonhado e jamais tornarei a fazer esse ato. Então, olha que definição linda para arrependimento. Os nossos sábios nos ensinaram arrependimento, renúncia pelo pecado, remorso, é sentir-se mal com aquele comportamento, e confissão a Hashem. Isso é arrependimento. E nós percebemos aqui na nossa paraxá que se o povo de Israel tomasse consciência, renunciasse ao pecado e realmente com essa tomada de consciência, puxa, nós erramos contra Hashem, nós pecamos, e eles confessassem os pecados, o Eterno iria trazer eles para a terra e eles iriam ser grandemente abençoados. E muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Estamos no mês de Elu. Não que o mês de Elu é o único mês que o Eterno perdoa os homens, não. Mas é um mês de fazermos balanço. É o mês de aproveitarmos a oportunidade e conectarmos com Hashem. Que tal você fazer um balanço da sua vida? Que tal você estudar mais a Bíblia, mais a Torá? Que tal você fazer as suas preces? Que tal você buscar a presença do Eterno? Hoje de manhã eu estava aqui fazendo as minhas preces no Sidur e nós recitamos o Telerim 133, onde diz que a bondade do Eterno ela dura para sempre. E nós precisamos aproveitar as oportunidades e pedirmos perdão a Deus, nos arrependermos de nossos pecados. Muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades. E os nossos sábios nos ensinaram uma grande lição sobre oportunidade de se arrepender. Olha o que diz os nossos sábios. Os nossos sábios ensinaram que isso pode ser comparado a um bando de criminosos que o rei manda trancafiar na prisão. Eles cavam um túnel e fogem, mas um deles prefere ficar. Quando o guarda se depara com o túnel aberto e o prisioneiro que não aproveitou a chance para fugir, surra com o bastão e diz: tolo, o túnel está aberto à sua frente, por que você não escapou? Isso pode ser aplicado também ao arrependimento. Ele é um túnel que proporciona a fuga do pecado, mas a pessoa que opta por não fazer uso dele traz ainda mais ira sobre si. Olha que interessante. Nós aprendemos aqui que um rei prende os criminosos e os criminosos
eles providenciam um túnel e todos conseguem fugir. Porém, mesmo com o túnel na sua frente, não foge e fica parado. Não aproveitou a oportunidade. E o Eterno tem um túnel para nós, um túnel aberto para nos perdoar, para nos levar de volta à vontade dele. E aí eu digo, para os judeus, 613 leis. Para nós, Ben e Noah, 7 leis e as suas derivações. Se arrependa, peça perdão para Deus. Você quer agradar a Deus? Peça perdão. Mas perdão do quê? Não cometa mais idolatria. Não blasfeme contra Deus. Não mate. Não roube. Honra a tua família. Não pratique relações sexuais ilícitas. Seja uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Não maltrate os animais. Fazendo e praticando essas 7 leis, diz Maimônides, você tem direito ao mundo vindouro. Estamos diante de um Deus que perdoa. E para receber perdão do Eterno, basta você entender a vontade dele, tomar a consciência que você está desagradando a ele e pedir perdão a ele, direto a Deus, sem nenhum intermediário. É isso que a Torá nos ensinou nesses poucos versos. Um Deus que perdoa. Que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom.